Métodos de descontaminação. Quando a gente vai fazer uma descontaminação, seja o que for, a biossegurança nos diz que existem 3 métodos. Certamente nós os usamos e nem diferenciamos quais são, desde que a gente use com eficácia, né? Então a gente faz isso toda hora, né? Mas agora em tempos de pandemia que a gente vive se cuidando, se limpando, né? Então vamos lá. Então temos a esterilização, a desinfecção e a antisepsia. A esterilização, né, é a morte ou a inativação de todos os vírus e organismos vivos em geral, né? É um método físico aí que descontamina, né? Ele vai a elevação de temperatura e altas pressões, né, terminam com qualquer organismo vivo, né? Não há citoplasma, não há membrana celular que aguente, né? Então, as autoclaves são muito usadas, né? Desde de uma pequenininha assim que parece uma panela de pressão, né? E uma autoclave é uma panela de pressão, né? Digamos a grosso modo, né? A um pouco maior, essa aqui eu não cheguei a trabalhar com ela, mas eu tinha uma colega que trabalhava com ela muito, assim, fazia culturas de microalgas e umas bactérias lá resistentes, então ela usava isso aqui, eu me lembro de usar ela assim, botava água, aqui tinha uma saída de água, era bem assim, o dia que ela ligava isso aí parecia que nós estávamos fazendo feijão, né? Era bem complicado, assim, meio perigoso de ver assim, mas ela manjava bem assim, ela era uma engenheira de bioprocessos. Então tá, então ela a autoclave, descontaminação do lixo laboratorial, esterilização de vidrarias, instrumentos e meios de cultura e reagentes usados na microbiologia, né? Então tudo que é usado na microbiologia, em hospitais, em clínicas, antes de ser jogado fora, mesmo que tu não queira mais, tu tem que descontaminar. Então nos hospitais temos essas autoclaves enormes, né? Que aí vai tudo aí dentro, né? Vai limpar tudo para reusar e atender os próximos pacientes com segurança, né? Vamos lá então. Pessoal, a esterilização. A utilização de produtos químicos sobre superfícies para matar ou inativar micro-organismos. A gente está fazendo isso a toda hora, né? O famoso álcool gel na mão. Então, só que existem algumas coisas que a gente tem que deixar assim, digamos, exposto isso aí, porque não basta só jogar o álcool gel na mão ou borrifar o álcool, né? Existe um tempo, né? Um tempo de contato, né? E uma diluição adequada, né? Que devem ser seguidos para ter a máxima desinfecção, né? A água sanitária, o hipoclorito, né? Ele é muito usado, assim, né? A gente é usado para de limpeza em casa, assim, tudo, né? Mas ela também precisa ter uma diluição adequada, né? É 1:10, né? E os álcoois, né? Entre 70% e 85%, né? 70% a gente usa aí na mão, né? O álcool gel aí. Também se usa para limpar superfícies, né? E aí tem aquela história que tem um álcool aquele que quando o álcool é muito, né? Mais que 85%, daqui a um pouco ele começa a evaporar antes de tu usar ele. Então, o álcool absoluto que a gente tem no laboratório, às vezes a gente trabalha, mas não para esterilização, né? Trabalha para outras coisas. Ele não dá para usar para fazer a esterilização, porque quando tu jogares ele na mão ou na superfície, ele é tão concentrado que ele vai evaporar uma quantidade que talvez não fique nessa faixa entre 70 e 80. Aí tu perde um pouco de eficiência. Tá? Mas a rigor, o hipoclorito de sódio e o álcool etílico, entre 70 e 85, eles são esterilizantes muito eficazes, né? Eu adicionei essa informação, né, porque aqui a gente falou sobre diluição 1:10, né, e eu também não vou me furtar de falar um pouco de prática, né, um curso técnico é um curso da prática. Então eu soltei que uma diluição 1:10, né,
É uma parte de produto para 10 partes de água. Quantas partes? Qual o volume? Vocês aqui decidem. Uma colher, um balde, um copo, uma taça. Vocês é que sabem o quanto querem diluir. Né? Aqui, a representação é um copo. Né? Então você coloca um copo de água sanitária, né? Naquele volume ali, tu viu que é um copo, mas o copo está pela metade. Então você vai pegar 10 copos de água pela metade. Entenderam? E mistura. Ah, meu professor, parece uma colher. Uma colher de sopa cheia de água sanitária, 10 partes de, de água no mesmo volume. Ok? Vamos lá. Eu deixei isso aí para poder dar não ficar essa formação perdida ainda. Pessoal, antisepsia. São uso de produtos químicos sobre a pele ou tecido para inibir o crescimento ou desenvolvimento de micróbios. Lembrem que a esterilização ela inativava, né? Matava os organismos. Aqui a gente tenta inibir. Né? Então, são usados na limpeza geral da pele antes de injeções ou procedimentos cirúrgicos ou ainda limpeza de ferimentos. Né? Então, os álcoois lá, né? São usados também, eles são muito usados nessa antisepsia. O peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada, 10 volumes, que todo mundo tem em casa. Né? Quem nunca jogou em cima de um ferimento e curtiu a dorzinha que dá e vê umas borbolhas saindo ali, né? Pessoal, aquilo ali é uma reação de uma enzima, né? Peroxidase, que existe no sangue da gente, mas deixamos para depois esse papo. E também temos o triclosan, né, que é esse Rioex aqui, é uma solução usada muito em clínicas, hospitais. Né. Não, peraí. A clorexidina é o Rioex. O triclosan é esse aqui, ó. Tá? Mas são antissépticos também. O triclosan, estava lendo sobre isso, que o pessoal meio que reclama que tem pasta de dente, que às vezes não é necessário ter. E também a famosa tintura de iodo, né? O iodo, a última cirurgia que eu fiz, eu me lembro a última parte que eu me lembro assim, antes de ser apagado pela anestesia, foi o cara me passando assim, tipo, me pintando assim para me cortar, né? Então, tintura de iodo para a hora de fazer o corte. Mas são antissépticos aí bastante usados, né? Tá? Só para não ficar assim com um erro ali, pessoal. Peróxido de hidrogênio, né? O triclosan, a clorexidina e o iodo, tá? Então esse é um pequeno, para ficar mais